Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso de número 1, diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o verso 2: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esse é um texto bíblico que está aqui, não é invenção minha. E a maior crise está nos 2 primeiros versículos desse texto. Obviamente, é seguido pela parábola da ovelha perdida, que também gera um conflito de compreensão muito grande. Mas esses 2 primeiros versículos foram chaves de resposta para aquilo que eu estava tão conflituoso. Nós criamos algumas máximas ao longo da história da igreja, ao longo da história da pregação do Evangelho. Primeiro, nós transformamos a igreja em clube de santos. Nós chamamos esse lugar de aprisco. A Bíblia diz que é aprisco, ou seja, aprisco é um lugar seguro para ovelhas. Só que a história, porque criamos muita meritocracia no Evangelho, sendo que se trata de graça, nós começamos a criar níveis espirituais. Gente mais crente do que a outra, gente melhor do que a outra. E dentro dessa criação de níveis, o Evangelho mudou a forma de pregar. Nós começamos a pregar palavras que combinam muito mais com os nossos desejos e instintos, que acabamos ocultando a verdade pura do Evangelho. Veja, eu não estou falando de A, B ou C, ou de igreja A, B ou C, não. Estou falando de história. A história mostra isso. Lugares que se transformaram em clubes, onde pessoas não se sentem bem-vindas, não se sentem encaixadas, porque o seu padrão visual não combina, seu padrão cultural não se encaixa. E até então, até que parece isso algo normal. Não precisa ser igual em todo lugar. Mas o que me preocupa é que a nossa mensagem parece que ela é mais eficaz quando tem só crente ouvindo. Parece que a nossa mensagem ela só alcança o ápice quando os santos se alegram. E sabe como você faz para um santo se alegrar? Bata no pecador. Você quer saber como um santo se alegra? Bate em quem erra. Se você quiser descobrir um santo, fale mal de um pecador, ele sempre vai se revelar. As mensagens que dão certo em contextos desse tipo é: Deus vai matar, Deus vai castigar, ai de você que faz isso, aquilo outro, e todo mundo porque a gente se alegra quando o pecador apanha e o santo é protegido. E isso me deu uma crise, porque eu, quando comecei a ministrar a palavra e colocar aqui na internet, eu comecei a perceber que o meu público mudou. Eu comecei a ter muita gente que não vai à igreja, muita gente que não se encaixa nos padrões que eu até então fui tão acostumado a ver. Pessoas muito diferentes. Sabe, eu comecei a ir em lugares onde eu era abraçado por gente de igrejas totalmente distintas da onde eu estava. E as pessoas me abraçavam dizendo: pastor, eu estou com um pouco de vergonha de estar aqui, mas eu queria tanto ouvir a palavra, então eu vim. Homossexuais começaram a me abraçar e começaram a dizer que Deus estava falando com eles através do Evangelho que eu estava pregando. Prostitutas começaram a dizer que estavam chorando com as mensagens e que Deus estava ministrando ao coração delas. Pessoas de diversas áreas da sociedade começaram a mandar mensagem e eu entrei em crise. Eu disse: estou pregando errado. Pensei comigo: se essas pessoas estão me ouvindo, eu estou pregando errado. Estou com problema? Não pode, porque se eu prego o Evangelho, essas pessoas têm que ter medo. Fui pensando, se isso é Bíblia, as pessoas têm que fugir, não podem gostar. Eles têm que ter alergia a isso.
Eles têm que detestar isso. E eu comecei a entrar em crise. Eu comecei, meu Deus do céu, tem muita gente do mundo gostando da pregação. É muita gente que não se encaixa nos padrões que eu criei como um padrão inteligente, interessante, coerente e adequado, ouvindo o Evangelho. Daí no meio dessa minha crise eu fiquei pensando, Jesus, eu acho que eu vou mudar o jeito de pregar. Eu acho que eu vou começar a virar um cajado. Só que eu olho para a Bíblia e o cajado que se prega não combina com o cajado que Jesus colocou. Eu fiquei pensando, então o que eu vou fazer? Vou para a Bíblia. Aí eu descobri esse texto, Lucas capítulo de número 15. E Jesus está começando a pregar. Aí a Bíblia diz: os pecadores e publicanos estavam para ouvir. Jesus está pregando. Os piores, aqueles que Jesus não veio para eles, estão assim: eu sou isso, é para mim, eu me encaixo. Eles estão ouvindo. E a Bíblia diz: e os fariseus murmuravam entre si. Sabe o que eu descobri? Quando o Evangelho é verdadeiro, os santos não gostam e os pecadores se apaixonam. Sabe o que eu descobri? Que quando a palavra é bíblica, cristocêntrica, os indignos, os maus, isso é para mim. E os murmuradores, que são aqueles que pensam que merecem, que são santos, intocáveis, encontram motivos. Esse menino pregando gesticula demais, chora demais, reclama demais. E os pecadores nem olham para mim, nem me notam, mas aquilo que o Senhor libera nas palavras os fazem chorar, mudar de vida, jogar as cordas fora. Os medicamentos que iriam servir para o suicídio são jogados no lixo, porque o Evangelho de Jesus foi feito para os maus. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, tudo que ela começa, ela termina. Não fica nada aberto, não há dúvidas. Quando Jesus diz essa realidade, logo os fariseus estão tudo murmurando, e Jesus começa uma parábola: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ao perdê-la uma, não sai até achá-la, e achando, coloca sobre os seus ombros, gostoso, vai para sua casa e diz: olha, encontrei a ovelha perdida, celebrai, vá. Todo mundo está assim. Ninguém está entendendo, porque que amor é esse que deixa 99 no deserto para ir atrás de uma que se perdeu? Aí no final Jesus resolve tudo. Ele diz: porque mais vale uma ovelha perdida que é encontrada do que 99 justas que não dependem, não precisam de arrependimento no deserto. Quem pensa que é bom mora no deserto. Quem se perdeu e foi achado mora no ombro.